Olá pessoal, muito bom dia a todos. Hoje dia 11 de maio de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou o André Moraes, analista da Clear Corretora, e hoje a gente tem aí um dia muito importante no cenário interno. Acho que lá fora está tudo meio perto do 0 a 0, então índices futuros americanos perto do 0 a 0, a Europa caindo um pouco, o petróleo subindo um pouquinho, o minério de ferro também subiu um pouquinho, mas eu acho que o cenário interno é o que a gente precisa discutir hoje. Temos hoje a votação da admissão ou não no processo de impeachment no Senado, que provavelmente passará com facilidade, precisa aí de metade mais um dos votos do Senado, ou seja, de 41 votos. A maioria dos jornais e revistas aí online falam em até 54 votos a favor do processo de impeachment, ou seja, provavelmente essa admissão do processo passará com facilidade. A partir de amanhã teremos um novo governo. O Michel Temer, portanto, vai assumir. E o que passa a ser muito importante a partir de agora é exatamente se teremos ou não, ou como será a composição da equipe econômica a partir daí, certo? A única variável fora isso é exatamente um pedido que foi feito pela Advocacia Geral da União ontem para interromper, e esse pedido aí para interromper o processo, alegando uma série de coisas em relação ainda ao Cunha. Isso está sendo estudado pelo ministro Supremo Teori Zavascki. Muito provavelmente isso não vai passar, mas é a única variável que pode exatamente trazer um pouco mais de turbulência aí para o dia de hoje no mercado, perfeito? Antes da gente falar do dia de hoje, eu acho que a gente precisa falar um pouco aí do dia de ontem, né, de terça-feira. Foi um dia que começou já com a alta expressiva de mercado, muitas ações tinham deixado o martelo no dia anterior, e essas ações principalmente ganharam muita força ontem, e ganharam força principalmente depois das 2 horas da tarde, das 2h30 na verdade, né? O mercado ficou lateral, consolidando perto do topo, o que já mostrava uma possibilidade de rompimento para cima. Até esse horário, lá para as 2h30, 2h40, rompeu esse topo, foi caminhando devagar, mas de repente engrenou uma quinta marcha e foi-se embora, dando muitas oportunidades no day trade, né? A gente teve até esse horário o mercado subindo muito forte para os bancos, mas em consolidação para a grande maioria dos ativos, como por exemplo Petrobras. Vale estava até em determinado momento em tendência de baixa, até que fez um movimento que eu adoro, né? Vou até mostrar para vocês aqui nos 5 minutos, que é aquele fundo, nos 5 minutos, né? Aquele fundo parecido com o que a gente chama de W, né? E aí quando começa a subir pode principalmente chegar aqui perto de 13,36, que é exatamente o fechamento desse gap que ela tem aqui, que não vai voltar para fechar um gap, mas quando chega nesse ponto acaba sendo um ponto de resistência, né? Então a partir deste momento, que foi aqui já 3 horas da tarde, o mercado ganhou corpo e deu para quem opera nos 5 minutos aí, no day trade, uma belíssima possibilidade, perfeito? Já estamos aqui no gráfico, vamos olhar também o gráfico do Ibovespa vinha corrigindo com bastante força, né? Deixou esse candle com a longa sombra inferior na segunda-feira, e na terça-feira uma subida muito forte, recuperando um pouco das perdas aí que tivemos nas últimas 2 semanas, perfeito? A gente, quando começa a subir, a gente sempre fica animado e muita gente fica eufórica e tudo mais, né? Mas a gente não pode esquecer exatamente que o mercado ainda tem pontos de resistência, que antes de pensar em forte alta do mercado, a gente precisa romper esses pontos, né? Então, eu hoje já vou colocar aqui no gráfico, né, como eu fiz aí nos últimos momentos, o que eu entendo ser um ponto de muita resistência. Essa região entre 54.500, 55 mil pontos, que foi a máxima aí de 2 semanas atrás, até 56 mil pontos, aí são exatamente os pontos aí mais importantes e que, se rompidos, né, podem trazer um novo momento de mercado aí pra gente, tá? Desde 2010, né, o mercado aí vem trabalhando abaixo dessa linha de tendência, né? Então quando a gente coloca aqui no gráfico semanal,
a gente começa a perceber que esse ponto é importante desde 2010, ou seja, desde 2010 a gente trabalha respeitando essa linha de tendência de baixa e o nosso médio prazo deixa de ter essa tendência se esse topo for rompido, né? Eu sei que tem até uma pressão muito grande, né, para que a gente fale se o mercado vai a 60 mil, se vai a 50 mil, se vai a 30 mil, se vai a 100 mil e tudo mais. E todo mundo fica postando os pontos aonde o mercado vai ou aonde não sei o que vai e tal. Gente, isso tudo é uma grande besteira. Ninguém sabe para onde o mercado vai, isso não importa, né? O que importa é o que você vai fazer se o mercado for a 60 mil, ou o que você vai fazer se o mercado a partir daí virar e for a 50 mil de novo, ou a 48, tá certo? É com isso que a gente deve estar preocupado. Então, o que você deve verificar a partir de agora é quais são os pontos de resistência dos ativos que você quer comprar, tá certo? E você tem que comprar se esses pontos forem rompidos, e quais são os pontos de suporte dos ativos que você quer vender, e você deve vender se esse preço superar esses pontos, tá certo? É isso que vai fazer a diferença no longo prazo, né? Eu posso até falar, olha pessoal, acho que o mercado vai a 56 mil pontos, depois corrige até 48 mil e aí depois volta a subir e vai para 70. Ok, eu posso até falar isso tudo e acertar nas vírgulas, tá certo? O mercado vai a 56,000 mil pontos e depois volta e vai a 48.000 pontos, depois volta e sobe a 70 mil pontos exatamente, né? Mas de nada vai adiantar isso se eu não fizer as minhas indicações dos ativos que eu quero operar, ou não fizer indicação de compra no índice ou de venda no índice quando ele corrigir, né? Então, o mais importante de saber para onde o mercado vai é o que você vai fazer se ele for para cima e o que você vai fazer se ele for para baixo, tá? A gente separa toda semana para vocês pontos que são importantes se o mercado cair e se o mercado subir. Né? Principalmente com a alta de ontem, né? Alguns dos ativos que a gente tinha separado deram compra e, portanto, eu queria começar o dia aí falando com vocês exatamente desses pontos, tá ok? Bom, primeiro ponto, primeiro ativo, que para só seguir aqui a lista, né, de todos que a gente tem, é exatamente BBAS, deu compra ontem no rompimento de 21,33, como a gente vinha planejando desde domingo, no meu estudo de domingo, tá? O stop abaixo de 19,98, o alvo em 25,38. A CPFE ainda não deu, ela chegou bem perto lá do ponto de resistência, mas acabou voltando. A CCRO rompeu o ponto que a gente queria, 16,20, a gente já comprou, stop abaixo de 15,50, o alvo em 18,31. A GGBR ainda falta um tanto bom para andar, para chegar nesse ponto, mas olha, eu gosto muito desse gráfico, tá? Eu gosto realmente muito desse gráfico. Só para vocês terem uma ideia como eu gosto desse gráfico, eu não sou muito de falar de operação com opções, né? Nos últimos momentos a gente falou de duas opções, uma na Petro, que já deu saída, felizmente, e uma na compra, uma opção call em GGBR4. Por quê? Quando essa GGBR4, né, fez esse candle, que foi uma candle que a maioria dos ativos fizeram, em cima de uma linha de suporte, que é exatamente essa região aqui de 6,80, né, eu via uma possibilidade muito grande de subir o papel. E isso ontem para mim foi confirmado no rompimento de 7,18, tá? Então se esse movimento continuar, eu percebo aí que existe chance primeiro de vir aqui nessa região de 7,35 e se ganhar força numa região aí de 7,60, né? Então para esse curto prazo, como essa opção vence na segunda-feira, eu acredito que aqui no 7,30 já dá para fazer realização parcial dessa opção e tomara que até amanhã ela vá a 7,60 para a gente conseguir sair bem dessa opção. Mas no swing trade eu só vejo entrada na operação, né, exatamente no rompimento de 7,60. Né? Existe uma pressão muito grande quando o mercado tem uma tendência de alta no gráfico diário e ele dá o primeiro sinal de que vai subir, né? Mas a gente não deve ceder a essas pressões, né? O melhor a gente faz é seguir nossa estratégia. Lembra da história da receita do bolo que eu falo sempre com vocês, né? Por mais que muita gente não fale que não exista isso, né? A nossa estratégia tem que seguir uma receita de bolo. É claro que de tempos em tempos você vai mudar essa receita porque o mercado muda de comportamento.
nos últimos 10 anos, né, muito pouca coisa em relação à análise técnica eu mudei nas minhas estratégias, mas mudei muita coisa em relação a como gerenciar a entrada na operação, que ponto pegar o ativo no gráfico de 60, quanto tempo ficar com papel e tudo mais. Então, de tempos em tempos, você vai mudando essa receita de bolo, mas você não pode simplesmente esquecer dela porque eu tenho um monte de gente falando que o mercado vai bombar, né? Então, a receita nossa sempre fala que nessas operações de correção na média, a gente deve comprar quando o preço romper o topo de 60 minutos, né? O topo de 60 minutos de GBR é 7,61, então eu acredito que acima desse ponto também dá compra em GGBR, né? Outro ativo que eu gosto bastante é Cosan, ela ainda está longe do nosso preço de entrada, mas rompeu 32,84, a gente compra. Rent 3 deu compra ontem, a gente já entrou na operação, então já está tudo ok, já está andando, vamos torcer para continuar subindo. O GPA finalizou o dia bem perto da nossa compra, provavelmente hoje na abertura a gente já vai ter condição de comprar. A abertura que eu falo, o mercado para mim só abre depois das 11, né? Das 10 às 11 deixa a sardinhada se matar, deixa quem não tem experiência se matar. A partir das 11 acima de 72, 78 tem possibilidade de compra. O alvo aqui em 79,61, stop abaixo de 70,50. A Uzi Minas ainda está longe do preço de compra, né? Ela até deu um belíssimo day trade, mas só isso, né? Acima de 43,54 a Vivit 4 fica muito bonita, acima de 10,30 a Petrobras fica muito bonita e a VEG também já deu compra ontem, né, no rompimento de 15,40, né? Mas é claro que num dia que está dando tudo certo na compra, é bonito mostrar aí o que a gente está comprado, né? Mas eu acho que eu tenho obrigação até moral de mostrar também o que está dando errado, né? Então olha só, a gente vendeu na terça-feira a JBSS, ela caiu abaixo de um ponto que a gente tinha considerado como ponto de suporte. Ela caiu bastante no primeiro dia, fechou com martelo, tá certo? Fechou com martelo aqui no pregão de antes de ontem. Ontem subiu pra caramba e está perto do nosso ponto aí de stop, que é exatamente 9,11, tá? Então, acho que é tão importante quanto mostrar o que dá certo é mostrar o que está dando errado, né? Então, infelizmente, até por conta da alta desse mercado, muito provavelmente essa operação aqui vai dar stop. A nossa saída, e aonde admitimos que deu errado realmente, é aqui no rompimento de 9,10 e aí é cair fora da operação, tá? Tínhamos programados outras vendas, infelizmente essas aqui não entraram, tá? Agora, eu chamei muito a atenção de vocês para dois ativos, né? Conversei na segunda-feira com vocês, chamei a atenção para dois ativos e achava que esses ativos, apesar de ter uma chance, ter que entrar, né, com um capital menor, porque são ativos de maior volatilidade, mais difícil de operar, eu achava que esses ativos muito bonitos, né? O primeiro é Goal 4 e continuo achando, né, aquela brincadeira que eu falo sempre com vocês, né? Eu prefiro perder os dentes do que não entrar num rompimento de 2,85 aqui de Goal. E o segundo já deu entrada, né? Aliás, queria que toda operação que eu iniciasse fosse mais ou menos igual foi em Mills 3, né? Deu compra no 4,40, meia hora depois estava em 4,60 e fecha o dia subindo aí quase 10% do nosso preço, né? 7,5%, né? Praticamente. Então, já é um trade que você já pode colocar o stop no 0 a 0, já pode fazer realização parcial nessa região em que fechou aí. E parabéns para todo mundo que pegou, tá? Então o que a gente achava de Mills 3 realmente está se concretizando, uma ação muito, muito, muito bonita, tá? Eu falei para vocês, e às vezes a gente fala e fica parecendo a voz do Brasil, né? Todo mundo escuta porque é obrigado, né? Mas ninguém dá atenção. Então vou falar de novo, tá? Né? Se vier realmente uma alta de mercado, eu não sei se vem, porque eu não sei prever o futuro, né? Meu negócio é calcular a probabilidade e também não conheço ninguém que consegue prever. Então eu não estou pior que ninguém, eu estou igual a todo mundo, tá? Ninguém consegue prever futuro. Tem gente que até tenta, mas aí acaba descobrindo tempos depois que até quando dá sorte acerta um movimento ou outro. Mas no longo prazo não acerta mais do que 50% do tempo, né? Eu não sei então se o mercado vai subir ou não, mas se subir, eu focaria os meus trades não nas blue chips, e sim nas middle caps e nas small caps. Eu acho que o maior potencial de alta vai vir com esses ativos, tá? A maior alta de mercado, se o mercado realmente subir, vai vir para esses ativos, tá? São os ativos aí que o dinheiro grande de investidor lá fora ainda não chegou e a hora que chegar,
é aquele ativo que por conta até da baixa liquidez dá aquela explodida, tá? E quando a gente fala de middle cap, small cap, muita gente começa a imaginar que a gente está falando de mico, de ação quebrada, que não produz, não tem nada a ver com isso, né? São ações de boas empresas que mas que são empresas pequenas, empresas que têm uma liquidez até muito mais reduzida, perfeito? Bom, para não perder mais tempo, deixa eu começar a responder as perguntas de vocês. Peço só o que eu peço todo dia, tá? Para vocês colocarem, por favor, o ticker do papel e também se está comprado, vendido, se quer comprar ou vender, tá certo? Perguntas como, André, Petrobras, Petri 4, não tem como eu responder, né? Eu não sei o que você está querendo fazer com o Petri 4, se você quer que a gente analise uma probabilidade de compra, uma probabilidade de venda, ou se você está comprado e aí precisa de um ponto de stop, ou se você está vendido precisa de um ponto de stop. Então, por favor, coloque descrito exatamente o que você está olhando para o ativo, porque aí em cima disso a gente faz a nossa leitura de mercado, tá? Vamos lá, deixa eu começar aqui a atender ao Levanir. Ó. Então aqui está claro, ó, André, venda em PECAR 4. Por mais que eu não concorde com a venda em PECAR 4, né, eu sei exatamente qual é o pensamento de quem está pedindo. Eu não concordo com a venda de PECAR 4 porque, por enquanto, ela tem um fundo mais alto que o anterior aqui no gráfico diário. A gente poderia até ter pensado numa venda no gráfico de 60. Tá? Então eu acho que venda em PECAR 4 só acontece a partir do rompimento desse fundo. Então venda em PECAR 4 eu só considero se ela perder 49,56. Eu acho que esse é o ponto onde a partir daí a gente começa a pensar em venda com ela, tá? Antes disso não dá, tá ok? Vamos lá, a Jenny está comprada em MYPK3, perguntando a minha opinião, vamos lá. Bom, eu não gosto de MYPK3 para compra ainda, porque o gráfico de 60 ainda tem tendência de baixa, como em grande parte dos ativos, né? Ele não tem nenhum movimento da tendência de alta, ele não conseguiu, por exemplo, romper o topo anterior. Então, eu acho que é vida difícil, Jane, até 14,09, a partir daí que a coisa fica mais fácil. E se você já está comprada, o stop é abaixo de 12,65 pelo menos, tá? Ele pode até ser um pouco antes, quem sabe abaixo dos 13,20, né? Para já proteger a operação e colocar só um pouco abaixo dessa média de 17 períodos, mas na pior das hipóteses, stop abaixo do fundo. Abaixo disso aqui realmente não fica interessante continuar em MYPK3, tá ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, o pessoal já viajando, né? Hoje, dia histórica, índice fugindo, já abrindo em alta. Apesar de estar abrindo, subindo aí o índice futuro 100 pontos, né? Que não tem nada de vai bombar, né? Eu queria fazer uma observação com vocês, né? Aliás, agora já está subindo bem mais, né? 54,680, né? Mas olha que observação que eu gostaria de fazer com vocês, né? Apesar do índice estar subindo 1% só em relação ao fechamento de ontem, né? 0,90, esse foi o preço aqui, coloca aqui na tela aqui, esse preço de fechamento, 54,155, né? Aconteceu às 6 horas da tarde. O que vocês precisam levar em conta para entender qual que vai ser a alta do Ibovespa, né, é o preço que estava a 5. A 5,05 o mercado estava fechado, tá certo? Então, pega esse ponto da T até aqui, ó. Então, o que pode ser precificado na abertura do Ibovespa é uma alta não desse 0,5%, né, 1% que está subindo, e sim deste ponto aqui, a partir das 5 da tarde, ou seja, uma alta aí na abertura próxima aí a 1,5% pelo menos, tá? Então já tem uma alta aí bem interessante aí já dá para projetar uma alta bem interessante aí pro nosso Ibovespa na abertura, né? Vamos ver aí se continua forte aí a partir da abertura, tá? Vamos lá, estou comprado em CCRO3, vamos lá, CCRO3, gráfico diário, perfeito, né? Manter aí o que a estratégia fala, né? O ponto de stop correto, o ponto de alvo correto. E para todo mundo que quiser saber qual é a minha opinião, aonde são os stops e alvos na CCRO, é só entrar na sala de análise da Clear, que todos os pontos aí que eu visualizo de operações eu deixo lá discriminado, tá? Como é que você faz para verificar esses pontos corretos? Vem aqui no site da Clear, clear.com.br, depois nesse banner aqui, Trading Room, e depois vem aqui em Visite a sala de análise. Clicou aqui, aí você vai colocar seu nome somente, tá? Colocou seu nome, clique em Login e vai abrir essa plataforma, tá? Lá eu fico durante todo o dia, é claro que
Agora eu não estou lá, por isso que tem esse aviso, né? Essa sala entrará no ar a partir das 10 da manhã, mas eu já deixei lá na sala de controle de operações, né, as minhas considerações, aí, quais são os ativos que a gente está operando, o que já deu entrada. Por exemplo, CCRO deu entrada, a gente comprou em 16,21, ela fechou 0,12 abaixo disso, né? Mas de qualquer forma o stop é 15,49 e o alvo R$ 18,31, tá? Então tem todas as considerações já de CCRO e de todos os ativos que eu gostaria de operar, tá ok? Ou que já estou operando, né? Quando a operação está iniciada, fica aqui como iniciado e a rentabilidade da operação, tá? E quando ela está só engatilhada, ficam os pontos de entrada. Por exemplo, todo mundo sabe que a gente quer entrar em Petrobras a partir de 10,31, tá? Então essas duas salas estão lá disponíveis para todos os clientes Clear, né? E também para quem não é cliente, se quiser entrar, fica à vontade, é só seguir esses passos que eu expliquei para vocês, perfeito? Vamos lá, comprado em BBSE3. Bom, BBSE3 também não tem uma boa condição no gráfico de 60, então eu consideraria aí pensar fortemente aí em trazer o stop para mais perto do preço, talvez aí abaixo de 27,50 já seja o suficiente, porque no gráfico de 60 ela não tem condição de tendência de alta. Pelo contrário, né, o gráfico diário tem um novo fundo. Quando você tem essa condição, é muito mais fácil pensar na venda do que na compra, tá? Bom dia, André. Vale a pena entrar nas que já romperam, né? A minha pergunta, Marco, sempre é por que não entrou quando o risco era pequeno e quer entrar nesses ativos que muitos deles já estão subindo 2%, 2,5%. Então, só dá para entrar se o ativo tiver até 0,5% desse preço que a gente entrou. Senão, não dá para entrar mais. Aí você vai entrar e pagar mais caro, com alvo menor e risco maior, tá? Gol 4, Goal 4 e Tim P3 hoje. Bom, não dá para saber como é que elas vão estar hoje, né? Mas me acompanha lá na sala da Clear que a gente observa para vocês lá o que é possível fazer. Bom, VEG 3 para compra. Bom, VEG 3 para compra no ponto de rompimento dele. Agora já passou a oportunidade, tá? Então agora não tem mais o que fazer, tá? Agora o risco já é grande, você vai pagar mais do que todo mundo, né? Já não faz muito mais sentido, né? Comprado em SUSB 5. Comprado em SUSB 5. SUSB 5 é o pedido aí do Brandão. Beleza, vai manipulando o stop aí, colocando o stop mais para perto, abaixo de 13,32, tá? Vou torcer para essa operação dar certo. É um ativo bem interessante, tá? Vamos lá, comprado em CROT 3, é o pedido do Rodrigo, CROT 3, vamos lá, Croton 3. O que me incomoda aqui é que não tem ainda uma reversão de tendência no gráfico de 60 minutos, ou seja, não tem teste de fundo, né? Então isso dá pra gente a possibilidade de colocar o stop mais perto, né? Acho que abaixo da mínima de ontem, abaixo de R$12 já é o suficiente. Resistência para ela aqui é até R$13, perfeito? Deixa eu ver aqui, comprado em qual 3? Vamos lá, comprado em qual 3? De VEG a gente já falou, perfeito, muito bonita, rompeu o topo aí do gráfico de 60 ontem, está chegando até perto do ponto de resistência, então de repente vale a pena fazer uma saída parcial aqui nesse ponto, tá? E deixar o resto para ver se o ativo tem mais alvo para a gente aí. Quem sabe aí um alvo lá perto dos R$17 seja interessante de ser observado, tá ok? Vamos lá. Bom, já pedi, tá, pessoal? Coloque sempre se está comprado, vendido, quer comprar ou vender, né? GGBR, eu não sei o que vocês querem ver de GGBR, né? Mas se colocar se está comprado, se quer comprar, fica bem mais fácil da gente observar. Lame 4 para compra. Bom, New Trader, eu não faço nenhum tipo de operação, não dou nenhuma indicação para cliente meu contra a tendência, tá certo? Então eu não consigo falar de Lame 4 para compra. André, tem um martelo, perfeito. Então talvez essa seja uma boa informação para quem está vendido, né? Tendência de baixa, imagino que a grande maioria dos que estão aqui, se estiverem na operação, estão vendidos. Então, para quem está vendido, e se ela romper a máxima do candle de hoje, eu acho que vale a pena cair fora da operação de venda, né? Mas ela não tem como fazer indicação de compra, porque na tendência de baixa, no longo prazo, não se ganha dinheiro operando comprado, só vendido, tá certo? Vamos lá, Rumo 3, comprar. Infelizmente não posso falar sobre o ativo, ele está em período de silêncio nesse momento, portanto a gente não tem como fazer nenhum tipo de recomendação ou análise do papel, tá? Depois DIR 3 é o pedido aí do Juliano. Olha, DIR 3, apesar de eu acho que essa semana eu não coloquei ela aqui no meu estudo de domingo,
mas eu vou até colocar os pontos de compra, né? Como fiz com o Sambi 11 ontem, né? Então o Sambi 11 ontem, se pediram, a gente marcou aí o ponto de entrada, era rompimento de 18,74. Para quem me acompanha lá durante o pregão pôde pegar essa operação, a gente falou na hora do rompimento aí do ponto de compra, e DIR 3 eu vou falar a mesma coisa, certo? Ativo muito, muito bonito, tem uma consolidação no gráfico diário 60, mas acima desses 10,25, 10,28, rompe essa consolidação, e aí dá para pensar em compra neste ponto, acho que até é um pouco abaixo aqui, a 6,26 já dá para pensar nessa compra, tá? E aí o stop abaixo de 5,65 e um alvo final lá em 8,03, R$8, tá? Então bem interessante a DIR 3 também, tá? Vinícius, comprado em BVMF3, perfeito, BVMF3 subindo bastante, me incomoda o fato dela não ter feito teste de fundo no gráfico de 60, justamente por isso eu não deixaria o meu stop tão longe, eu acho que abaixo de 16,79 já é o suficiente. Se ela vier para fazer esse teste de fundo, você sai da operação, entra quando voltar a subir, justamente porque eu acho que ainda vai ter uma próxima oportunidade de compra aí com ativo, tá ok? Vamos lá. André, compra em TRPL4. Compra em TRPL4. Bom, essa aqui está bem afastada das médias, então Voz do Brasil. Se você deseja comprar o ativo, é bom que se espere o ativo corrigir aqui na região de médias móveis, tá? Porque senão você fica com risco grande e alvo pequeno, tá? Então comprar longe das médias e apostar na distorção é sempre muito ruim, tá? Vamos lá. Poderia comentar a Gafisa? Sem problema, vamos lá. Tem também o martelo, né, aqui nesse ponto, mas está em tendência de baixa, então voltando aqui nas médias a gente pode fazer uma venda, tá? Não dá para pensar em compra no papel, não por nada, né? Simplesmente porque não tem tendência de alta, né? Não dá para comprar ativo em tendência de baixa. Vamos lá. Você pode analisar Tegma para compra, TGMA3, perfeito, vamos lá. Bom, é um ativo que consolida aqui na região do gráfico diário, perto das médias, isso é um bom sinal, e o que precisa é um movimento de alta no gráfico de 60. Esse movimento de alta que eu falo pode ser um fundo ascendente ou rompimento do topo, tá? O topo anterior dela está aqui acima de 5,90, né? Então acima desse ponto dá para pensar em compra, e aí o stop pode ser o fundo do gráfico de 60, por enquanto a região de R$ 5,55. Vamos lá, venda em Sula 11. Sula 11, perfeito. Sula 11 está em tendência de baixa, consolidando perto do fundo anterior. Assim como eu fiz com o direcional, vou fazer com Sula 11 também, tá? Se ela perder esse fundo, que é exatamente essa região de 15, eu vou colocar um pouco mais, alguns centavos abaixo aqui, 15,10, tá? Se ela perder esse fundo, 15,08, tá? Dá para pensar em venda do ativo, o ativo consolida no fundo. Consolidações no fundo tem uma probabilidade maior de romper para baixo. Se romper para cima, a gente pode não fazer nada, que é a terceira forma de você atuar no mercado, que é não fazer no ar nada. Mas se romper para baixo, eu acho que pinta aí uma boa probabilidade de ganho abaixo de 15,08, perfeito? Vamos lá. Petri 4 comprado. Bom, pensa no stop, talvez aí abaixo de 9,70 já é o suficiente, e acima de 9,10,30 você vai ter companhia, ela fica muito bonita a partir desse ponto. JBSS a gente já falou, tem tendência de baixa, né? Mas está subindo no último dia. Se você comprou ontem, quem sabe aí você consegue sair com lucro da operação, tá? Hora de entrar em Tietê, Tiet 11. Vamos lá. Tietê precisa apenas de um gráfico de 60 minutos em tendência de alta, ou seja, de um fundo mais alto que o anterior, né? Ou de um topo, de um rompimento de topo, né? Por enquanto não dá para saber se esse fundo vai ser mais alto que o anterior, mas rompendo 15,05 com certeza você vai ter um topo mais alto que o anterior, dá para imaginar uma entrada de operação, tá ok? Vamos lá, pessoal do YouTube que está falando que eu não atendo, né? Atendi tantas pessoas aqui quanto lá. Vamos lá, GGBR, o preço-alvo para compra, na verdade o preço para comprar GGBR é 7,61, só a partir disso da compra, tá? Vamos lá, Natura, venda, é o pedido aí do Wellington, Natura, venda. Bom, Natura, venda, gráfico diário, o gráfico diário está afastado das médias, o ideal, Wellington, é Natura subir até essa região de 25,70
e aqui começar a perder força para a gente pensar na próxima venda. Neste momento está muito afastado da média móvel para a gente vender, tá? Comprar a ELET 3, bom, ELET 3 interessante, tem notícia da Eletrobras hoje, tá? Então toma cuidado, espera abrir para ver se não vai ficar maluco o mercado, tá? Mas acima de 7,92, eu acho que pode valer a pena aí uma compra em ELET 3, tá? O gráfico de 60 volta a ficar bonito para ela, tá? Vamos lá, Rapt 4, comprar. Pois é, Rapt 4 teve lá no meu estúdio domingo durante quase todo o momento. Eu acabei cortando o Rapt 4 no finalzinho por um simples motivo, né? O gráfico semanal da Rapt 4 está abaixo da média móvel de 72, a não ser que seja reversão de tendência, já não dá mais para pensar em reversão de tendência nesse ativo, a não ser que seja isso, não dá para a gente comprar abaixo da média móvel de 72 no gráfico semanal. Então acabei não comprando. Mas ela rompeu o topo do gráfico de 60, tá bonita, stop abaixo de 22,58, 59, e eu acho que tem chão aí até os 3,37 para andar sem nenhum problema, ok? Vamos lá, só para a gente finalizar, reversão em Gafisa, né? O pessoal tá falando. Deixa eu te falar como é que é formada uma reversão de tendência, tá? Bom, a reversão de tendência, o que acontece? Enquanto o preço sobe para corrigir, você não pode falar em reversão de tendência, né? Toda tendência tem algumas correções, né? Então, mesmo o gráfico diário do Ibovespa, né, até terça-feira ele estava corrigindo, ontem voltou a subir, né? Não é porque ele estava corrigindo que ele ia inverter a tendência, né? Então, é natural que o mercado caia, se afaste da média e volte até ela. E aí, num determinado momento, ele começa a cair de novo e deixa um fundo mais alto que o anterior. E aí, começa a subir, deixando esse fundo mais alto que o anterior. A distância entre o fundo e o teste de fundo, tá certo? É de pelo menos 17 candles, tá? Ou seja, se a gente estiver falando num gráfico diário, isso vai acontecer depois de 17 pregões que fez o novo fundo. Como o novo fundo foi feito ontem, a gente só vai poder falar começar a falar de reversão de tendência no gráfico diário de Gafisa daqui a 17 pregões, tá certo? Ah, demora, eu vou perder a oportunidade. Demora nada, né? Você está querendo aproveitar, comprar qualquer coisa porque está com vontade de operar ou você quer ganhar dinheiro, né? Você quer operar tendência ou você quer operar repique, né? Se você quer operar repique, compra hoje, na hora que romper o teto do martelo. Agora, para quem quer operar tendência, né, você tem que esperar o ponto certo. Olha só, Vale 5. Lembra quantas operações de compra a gente deu em Vale, né? Quando ela começou a subir aqui? Demorou até muito mais do que 17 candles, porque daqui até aqui demorou muito mais do que 17 candles. E ainda assim a gente fez uma operação de cabo a rabo, pegando toda a subida de mais de 50% do Vale, né? Demora, mas a gente pega o que fica de boa oportunidade realmente, né? E não ficar operando repique. Deixa repique para a escola de samba, vamos operar a tendência, perfeito? Bom, estou parando por aqui. Desejo um excelente dia de trades a todos, assim como foi ontem, né? Dia maravilhoso, assim como foi antes de ontem, melhor ainda, né? Porque na queda foi até mais rápido, né? Espero que, principalmente amanhã, a gente já comece o dia respirando novos ares, tá? Tô lá na sala da Clear, quem quiser me acompanhar, chega mais, daqui uns 5 minutos já tô online lá. Abraço, pessoal, até amanhã às 9.